Gente, vamos aqui hoje falar de atualidades e falar de quê, gente? De AIDS e ebola. Esse assunto triste, horroroso, mas que é matéria de atualidade e nós temos que falar. Até porque, vamos lembrar, não é isso, gente? Que no ano 2014 teve um Boeing 777 da Malaysia Airlines que sobrevoando a Ucrânia, aconteceu o que com ele? Foi abatido pelos rebeldes, não foi isso? E dentro desse Boeing que estava saindo da Holanda, indo para a Indonésia, depois iria para a Austrália para um congresso sobre AIDS, nós tínhamos o quê? Mais de 100 super, hiper, mega, plus cientistas relacionados com o quê, gente? Com pesquisa de AIDS, não é isso? Então, bora falar de quê, gente? De AIDS. E falar de AIDS, nós temos que falar o seguinte, ó, tá certo? Gente, a AIDS, tá, tal como nós a conhecemos hoje, ela foi descoberta quando? Na década de 80, tá certo? Na década de 80. Mas os cientistas falam que, na verdade, a AIDS sempre existiu e vai continuar existindo. O que acontece é que antigamente as pessoas morriam, porque a AIDS, ela mata de quê, gente? Doenças oportunistas que acabam fazendo o quê? Matando, não é isso? Então vai ser lá, dá certo, uma infecção, tá? Então, isso que vai levar a fazer o quê? A morte aí, tá? Então, o que acontecia? Lá no início do século XX, por exemplo, os nossos artistas, a galera lá, de tudo morria de quê, gente? De tuberculose, de pneumonia, tá? E às vezes podia ser o quê? Causado por alguma coisa, estava baixando a imunidade, só que não tinha capacidade científica na época para descobrir. Isso vai ser descoberto quando? Tá? No início da década de 80. Vale lembrar que quando se descobriu a AIDS, tal como nós conhecemos hoje, tá? O número de contaminados no mundo girava algo entre, para cada mulher contaminada, você tinha em torno de 20 pessoas do sexo masculino. Então, inicialmente, a AIDS, gente, ela é muito o quê? Entre as pessoas do sexo masculino ali. Não estou falando opção sexual, mas você tinha o quê? Muito proliferando dessa forma. Hoje, no mundo, a média é de uma mulher contaminada para cada 2 do sexo masculino. Isso mostra o tanto que cresceu o quê, gente? O contágio de AIDS entre as mulheres. No Brasil hoje é de uma mulher contaminada para cada 3 do sexo masculino. Vale lembrar também que o Brasil é o país que possui a melhor campanha anti-AIDS do planeta. E é o país que mais faz o quê? Que mais distribui, tá, medicamentos ali, os retrovirais. O Brasil é o país que mais dá essa assistência. Mas vale lembrar que no Brasil a AIDS ela não está igualmente distribuída pelo território brasileiro. Vamos lá, vamos ver se você adivinha, você imagina onde é que no Brasil, em qual região no Brasil, proporcionalmente, existe o que, gente? Mais soros positivos. Porque o último dado que eu tenho no Ministério da Saúde é que no Brasil hoje em torno de 800 mil pessoas possuem HIV. E sabe que tem, isso porque estão registrados. Mais ou menos 2 milhões de pessoas possuem HIV, mas não sabe que tem. Então algo em torno de 1%, 1,5% da população brasileira hoje possuiria HIV. Mas da população brasileira que possui HIV, vamos lá, ver se você sabe qual é a região que possui proporcionalmente o maior número de contaminados. Sabe que você sabe? Gente, olha só, na região norte, você tem o quê? 11,1 casos por 100 mil. Na região nordeste, 8,7 casos por 100 mil, é a de menor proporção. A centro-oeste, 18,6 a casos de 100 mil. Na região sudeste, principalmente de São Paulo, Rio, tá certo? Gente, 21,7. Agora, proporcionalmente, onde é que mais tem pessoas com HIV, gente? No sul do país, tá certo? No sul do país, tá? Eu não sei qual é a razão que justifica isso e tal. Eu posso falar que eu dou aula em Porto Alegre também, vou muito ao sul do país dar aula e a gente percebe que a prostituição, ela é muito forte no sul do país. Na região nordeste, muito grande também, mas no sul do país a gente vê de forma mais latente. Pelo menos eu percebo isso, não estou dizendo que nenhuma pesquisa diz isso não, tá certo? Então você tem o quê? Você tem aí a AIDS. Vale lembrar o seguinte, né, gente? Que hoje no Brasil, tá, se tem a preocupação, porque agora, tá, no início do ano, foi divulgado que aumentou o caso de AIDS em torno de 26%. Mas hoje no Brasil já não se utiliza mais a expressão grupo de risco. Por que isso? Porque antigamente falava, a AIDS atinge grupo de risco. E quem é que compunha esse grupo de risco? O grupo de risco era composto por quem? Por homossexuais, prostitutas. Aí a galera falou, calma lá, não pode usar esse conceito. E por que não pode usar esse conceito? Porque às vezes a pessoa pode estar na prostituição, pode ser homossexual, mas está se precavendo. Aí então falou, não, então o pessoal tem o quê? O pessoal tem comportamento de risco. O que seria o tal comportamento de risco?
comportamento de risco seria fazer, por exemplo, ter vários parceiros ou várias parceiras. O que acontece? A pessoa também fala assim, ó, calma lá, pode ser homossexual, pode estar na prostituição, ter vários parceiros e parceiras, mas pode se precaver. Por isso que hoje o conceito a ser utilizado é pessoas que se expõem ao risco. E no Brasil nós temos alguns grupos que mais se expõem aos riscos. Hoje, gente, quais os grupos que mais se expõem ao risco? Vou falar aqui não enumerando em ordem de quem mais se expõe ao risco. Tudo bem que o último que eu vou falar é o que mais se expõe, mas os outros não necessariamente estão em ordem, até porque eu não tenho essa ordem. Hoje, segundo o dado do Ministério da Saúde, está lá no Ministério da Saúde, o site, quem mais se expõe ao risco entre os grupos, os velhinhos. Por que os velhinhos, gente? Porque depois de advento de Viagra, Oxil, Pramil, Cialis, Eleve e companhia, os velhinhos voltaram à vida sexual ativa, tá certo? E eles querem saber das velhinhas? Não, só quer saber das novinhas. E aí tem um detalhe, qual? São cabeça dura. E faz o quê, gente? Não usa preservativo. Acaba fazendo o quê? Acaba se contaminando e ainda levando a doença para quem? Para a velhinha. Tá? Outro grupo que contamina muito, está lá no site do Ministério da Saúde, são as mulheres de meia idade. Essas mulheres acima de 50 anos, são viúvas, sozinhas, desquitadas, separadas, encalhadas, pedindo favor, assistência. Esse grupo aí, quando acha alguém, eles não podem nem fazer o quê? Fica exigindo muito, até porque não tem muito o que escolher mesmo, aquele negócio todo. E a mulher não tem um hábito, segundo o Ministério da Saúde, de levar o quê? Levar o preservativo na bolsa. Tanto que já teve uma propaganda no Ministério da Saúde incentivando a mulherada a fazer o quê? A levar o preservativo. Então, essas aí acabam fazendo o quê? Se contaminando e contaminando muito também. Outro grupo entre as mulheres casadas. E segundo dados, não é que as mulheres têm um comportamento promíscuo, é que os homens saem e levam a doença para dentro de casa. Agora sim, esse grupo que eu falo agora é o grupo que mais se contamina. Que grupo é esse? Entre as meninas de 10 a 19 anos, lá no site do Ministério da Saúde, está escrito de 10 a 24, certo? O que acontece? Essas meninas, nessa faixa etária, tá, gente, o índice de contágio está algo em torno de 6 meninas para cada rapaz. Ué, professor, o que acontece? É básico, é simples. É que nessa idade, 12, 13, 14, 15 anos, menino não tem nada na cabeça. Quando eu falo sempre, né? Chegou nessa idade, prende um quarto escuro, sem porta, sem janela, e só solta com 20 e tantos anos. Por que isso? Vai ser cabeça de mundo podre. Quer ver? Olha só, isso não aconteceu com nenhuma das meninas que você conhece, tá certo? Tá? Não aconteceu com nenhuma de vocês, só com as amigas. Olha só o que acontece. Lá com 12, 13, 14, 15 anos, as meninas queriam saber nas escolas dos bons rapazes, dos nerdzinhos, do CDF, que ficava lá estudando lá na sala de aula, ou elas queriam saber daquele projeto marginal mal elaborado na porta da escola sem camisa. E esse comportamento leva o quê? Leva o Brasil, gente, a ter um índice vergonhoso exatamente nessa faixa etária. Porque várias meninas, ou lembra-se disso, várias meninas procuravam o mesmo sujeito. E ao procurar o mesmo sujeito, o que acontecia? Ele normalmente tinha usado droga, tá? Tinha vários parceiros, as meninas tinham as primeiras relações com o sujeito e acabavam fazendo o quê? Se contaminando, não é isso? Então, olha só, gente, o Brasil, que tem a melhor campanha anti-AIDS do planeta, as pessoas contaminam? Tá? Agora você imagina, tá, no resto do planeta. Vai lembrar que 70% dos contaminados de AIDS estão onde? No continente africano, não é isso? No continente africano. Ah, mas um detalhe, vai lembrar que eu sou da geração, tá, eu tô com 41 anos, que você teve o quê? Propaganda de questão anti-AIDS na televisão. Até por quê? Porque a década de 80 pegou AIDS, era condenação de morte, era 2, 3 anos, morria. O que acontece? Tá? Já tá certo? O que acontece? Hoje não. Hoje você consegue conviver com a AIDS. Já se consegue conviver com a AIDS. Então, por isso as pessoas fazem o quê? Já levam mais ou menos na maré mansa, vamos dizer isso. Isso é uma preocupação para o Ministério da Saúde. Olha só, hoje 70% dos contaminados de AIDS no mundo estão no continente africano. Dentro do continente africano, gente, quais são os países que têm o maior índice de contágio? Vai lembrar o seguinte, ó, em termos proporcional, o país que hoje tem o maior índice de contágio é quem? É a Suazilândia. A Suazilândia já fica basicamente aonde? Dentro do quê? Da África do Sul. Está aqui, ó, a Suazilândia, 41%. Do lado nós temos Lesoto com 39% e Botsuana, tá com quanto? Gente, com em torno de 39% também. Vamos lembrar que a África do Sul é o maior contaminado em termos totais. Possui algo em torno de 5,5 milhões de contaminados, 5,5 milhões de contaminados, cerca que isso equivale a 11% do seu
da sua população. Agora, vai lembrar também, gente, que a penúltima Copa do Mundo foi aonde? Foi no continente africano. Vai lembrar disso, não é verdade? E aí, qual é o detalhe? Tá? Gente, quem vai para a Copa do Mundo? Tá certo? Homem ou mulher? Homem. Homem vai atrás de quê? De futebol, arte ou de putaria? Putaria. Teve o quê? Turismo sexual lá? Teve. Legal. Gente, quem vai pra putaria vai pra não? Quem vai pra uma Copa, vai pra outra? Vai. Onde é que foi a última? No Brasil. Teve turismo sexual? Teve. É por isso que o Ministério da Saúde já faz o quê? O Ministério da Saúde já está esperando um aumento no índice de quê? De contaminados, no caso. Também vai lembrar, gente, que a teoria mais aceita é que o vírus da AIDS surgiu de onde? De macacos. Na África, mas de macacos. Onde você teria o quê? Teria um macacão que consumiria o quê, gente? 2 espécies de macaquinhos diferentes. E cada macaquinho teria uma espécie de vírus. Ao sintetizar tudo no macacão, vai gerar o HIV, que no macacão não fazia mal algum. Tá? Mas quando o homem lá na África vai lá e faz o quê? A gente come o macaco, o que acontece? Ele adquire o quê? O maldoso, ó, um cinegrafista aqui, maldoso aqui, ó. Menina, comeu assado, frito, cozido, tá certo? Ao molho. Ou seja, se alimentou do macaco. E ao se alimentar do macaco, adquire o quê? HIV, que no ser humano vem causar o quê, gente? A síndrome da imunodeficiência adquirida, ok? Vem causar síndrome da imunodeficiência adquirida. Beleza aí? Já que eu falei de AIDS, tem que falar de quê, gente? De ebola. Tá? O ebola é hoje, gente, o segundo vírus mais letal conhecido pelo ser humano. O primeiro é quem? O primeiro é um vírus chamado Burn, tá certo? Que mata entre 90% a 100% dos contaminados, tá certo? Já o ebola mata de 50% a 90%. O vírus ebola foi descoberto quando, gente? Na década de 70, mais precisamente em 76. E de lá para cá nós tivemos que algumas grandes crises aí no caso. O que acontece nesse meio aqui, gente? Vou lembrar que nessa última crise que iniciou na Guiné, que foi para onde? Para Serra Leoa, que foi para Libéria e que foi para Nigéria, que chegou também ao Senegal, já matou mais de 10 mil pessoas. Já matou mais de 10 mil pessoas. A grande, imensa maioria da onde? Da Libéria. Olha só, gente, nós temos aqui a maior epidemia de ebola já registrada. O primeiro cito mortal desse vírus foi confirmado em Guiné, em fevereiro, tá, de 2014. Tá? Após isso, espalhou pela Libéria, Serra Leoa, tá, Nigéria e já chegou ao Senegal. Países da Europa e Ásia entraram em alerta e a Organização de Médicos Sem Fronteira advertiu que a epidemia está fora de controle. Esse aqui eu tenho dados, gente, olha só, de 2014. No início aqui, eu posso falar que já são mais de 10 mil mortes. Já são mais de 10 mil mortes aqui no caso, beleza? Gente, e olha só, até então, a mortalidade do vírus era restrita a quem? Ao continente africano. Mas o que aconteceu? Ela extrapolou. Aconteceu o caso onde? Nos Estados Unidos. Aconteceu o caso onde? Gente, na Espanha. Aconteceu o caso na Austrália. Então você teve outra locais. Professor, teve caso no Brasil também? Não, no Brasil não teve caso. No Brasil não teve ebola. Aliás, até teve ebola na Copa, né? Ebola de um lado, ebola do outro, foi 7-1. É muita bola aí mesmo, tá certo? Só teve esse ebola. No Brasil, às vezes, tem muito bala. Bala tem muito, tá certo? Ah, professor, mas eu vi nas redes sociais que lá no Maranhão teve ebola. Não, no Maranhão não teve ebola. O Sarney disse que lá não entra outra peste. Então, o que acontece, gente? Simplesmente no Brasil não teve ebola. Professor, mas como surgiu a ebola? Gente, a teoria mais aceita também que vem de animais. Aonde viria primeiramente que, gente? De um morcegão. Lá na África tem uns morcegões, tá certo? Que eles fazem assado, cozido, frito, ao molho. Então tem uns morcegões. E o que acontece então? Teria vindo de morcegos, tá certo? E o morcego teria feito o quê, gente? Transmitido para o macaco, tá certo? Do macaco para o viadinho, do viadinho para o macaco. E aí faz o quê, gente? O ser humano, ao consumir esses animais, também adquire o quê, gente? A doença. Vale lembrar, gente, que o ebola, ele faz o quê? Ele fica incubado de 2 a 21 dias. Depois vai provocar o quê, gente? Dores terríveis, hemorragias, tá? O sangue assim, ó, virar aquelas bolhas de sangue, tá? Na pele. E aí você tem o quê? Tá certo? Você tem o quê? Você tem, tá? A pessoa morrendo de 2 a 21 dias.
em torno de 50% a 90% de mortalidade. 10% se salvam normalmente. Professor, mas por que espalhou muito? Porque pela própria cultura, que lá eles têm mania de fazer o quê, gente? O sujeito está morto, sabe nem o que morreu, está abraçando, beijando, fazendo festa, abraça o morto e fala, vai com Deus, e o morto está pensando, já já você vem comigo. Então, por falta de questões sanitárias, questões culturais, você faz o quê? Você propicia esse espalhar do vírus aí. Beleza? Olha só, nós falamos de ebola e falamos de AIDS, mas o Brasil tem que se preocupar também com quem? Com a chikungunya. Com a chikungunya. O que é a chikungunya, gente? A chikungunya é mais uma doença transmitida por quem? Pelo vírus Aedes aegypti. Ele é muito semelhante o quê? Semelhante à dengue. Os sintomas são muito parecidos. Olha só aqui, ó. Andar. Chikungunya, a primeira coisa que significa andar encurvado, porque dói muito, né? Então, olha só. Simplesmente transmitido por Aedes aegypti. Os principais sintomas, iguais aos da dengue, mas se diferenciam por causa de inchaços e dores simétricas nas articulações doentes. Né? Excesso de dor de cabeça, febre repentina, tá certo? Erupções e manchas na pele, dores nos músculos, dores nas extremidades e articulações, tá? Ainda tem o que, gente? Ainda tem o seguinte, o tratamento é mais difícil. A índice de mortalidade é menor que da febre da dengue hemorrágica, mas o tratamento é mais difícil, que leva o quê? Leva até anos aí as pessoas com dores terríveis. Então teria vindo aonde, gente? Do Haiti, ou pessoas, soldados brasileiros que foram servir no Haiti, ou então o quê? Tá, gente? Ou então imigrantes haitianos que trouxe para o Brasil. Último dado que eu tenho, onde mais tem febre chikungunya, gente, na Bahia. Na Bahia, onde mais está tendo a febre chikungunya, no caso. Beleza aí? Então falamos de AIDS, falamos de ebola e falamos de chikungunya. Temos que fazer o quê? Resolver uns exercícios. Olha só o exercício aqui. Vamos lá. A África Ocidental enfrenta o maior surto de vírus ebola já registrado desde a descoberta da doença, em 76. Trata-se da maior epidemia de febre hemorrágica em termos de pessoas afetadas, número de mortes e extensão geográfica. O número de mortes é de centenas. A respeito do tema, marque a alternativa errada. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o surto atual começou na República de Guiné, em março desse ano, e se espalhou para os países vizinhos, Serra Leoa, Libéria, Nigéria, entre outros. Verdadeiríssimo. Tá? 2. A inexistência na estrutura da ONU de uma agência ou órgão especializado para tratar do tema deixa alerta às autoridades de saúde mundial, que tem uma pandemia global com milhões de mortes. É errado. A dor já está errada. E está errado por quê? Por coisa básica. Porque na ONU nós temos uma Organização Mundial da Saúde. Aliás, a ONU tem organização para tudo o que você possa imaginar. 3. Os próprios médicos têm sido vítimas da alta mortalidade de vírus, que não tem vacina nem cura? Verdadeiro. Por enquanto, já se prevê o quê? Que até agosto deve achar o quê? Algum tratamento, alguma vacina já vai estar em teste já. Isso já foi divulgado pela própria Organização Mundial da Saúde. Item 4. Isolamento dos pacientes, ingestão de líquidos e alimentos, banho de cloro e troca de roupa ao sair do hospital estão entre as medidas para combater a doença e evitar sua proliferação? Verdadeiro. E 5. A doença só é transmitida pelo contato com fluido de pessoas ou animais infectados, como urina, suor e sangue. Os sintomas incluem diarreia, febre alta, vômitos, hemorragias e dano no sistema nervoso central. A taxa de mortalidade do ebola pode ir de 90% dos casos? Verdadeiro. Então, a errada aí, o que? Para marcar errada, é só a questão 2, o item 2. Beleza, sim? Falamos de que, gente? De ebola, AIDS, chikungunya. Fizemos exercício que já caiu em prova. Beleza, sim? Gente, já sabe, né? Melhor curso de atualidade aonde? No Gran Curso Online. Com quem? Urani, Cowboy de Atualidades. E você sabe que a gente faz o quê? Além de ter toda essa aula teórica aqui, você ainda tem o quê? Mês a mês, uma atualização no YouTube. É só ir lá e fazer o quê? Direto ao ponto Urani. Mês a mês. Beleza assim? A gente se vê no próximo bloco.